Tudo bem com vocês? Nós aqui novamente para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. E hoje para fazer uma viagem internacional, né, Vitor? Hoje, pela primeira vez aqui no canal, vamos falar de fazer um vídeo inteiro e exclusivo aí sobre futebol internacional. Vamos falar aí dos playoffs, né, da Liga dos Campeões da Europa, que teve um encerramento hoje. Teve mais 8 times aí classificados para se juntar aos 8 aí que já estavam classificados diretamente nesse novo formato aí da Champions. E vamos aí falar dos resultados aí, do sorteio, dos times que já estavam classificados e os times que se classificaram para essa próxima fase aí, que será as oitavas de final. É isso aí. Bora lá, John. Uma boa noite pra você, boa noite pra todos aí. E é isso aí, galera. Vamos falar um pouco aí dessa Champions aí, trazendo muitas surpresas aí, hein, nesses playoffs e também na primeira fase aí, né? Primeira fase, o Sporting classificou direto aí, pra mim, uma grande surpresa. E agora nos playoffs também, algumas outras surpresas aí. A gente vai falar um pouquinho aí dos resultados. Não pude acompanhar os jogos, né? Até mesmo por causa do meu calendário ali meio apertado durante o dia. Mas pelo menos a gente está aqui com os resultados aqui para trazer um pouquinho pro pessoal aí da Liga dos Campeões, o maior campeonato de clubes do mundo, né? O mais elegante, vamos dizer assim, né? Porque ali é onde a galera realmente joga de terno, né? Exato, exato, disse tudo. É a nata do futebol, né? Vamos falar de coisa boa dessa vez. Hoje é um vídeo para falar de coisa boa aí para elevar o nível aí do assunto e do canal também. E pessoal, você que está aí, gosta do futebol internacional, gosta de esportes em geral, ajuda a gente aí, dá um joinha aí, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha aí com quem curte esse tipo de conteúdo também para ajudar a gente a crescer aí. O projeto é novo, mas a gente tem muitas ideias, tem muito conteúdo já no canal, então assim, estamos trazendo sempre aí vídeos quase que diariamente para vocês. Então, pedimos aí a ajuda de vocês compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no canal e deixando um joinha. Então, contamos com vocês, hein, pessoal? Vamos fazer aí uma movimentação aí para esse canal crescer, beleza? Então, bora lá, Vitor. Vamos começar então passando aí os resultados aí desse jogo da volta, né? Lembrando para quem não conhece muito esse novo formato da Champions League, né? Então agora é um grupo único lá que os times se enfrentam, né? Tem duas chaves e aí os times jogam lá entre eles, né? Essas duas chaves e todos os times se enfrentam e aí 8 times já se classificam direto, né? E aí a gente tem então outros 16 times aí que vão disputar o playoff, que foi o do nono colocado em diante. Então disputam esse playoff para classificar mais oito times aí para então começar essa fase de mata-mata da Champions League que já vem com tudo aí para essas oitavas de final, né? Então, John, eu em particular, eu sou a favor do modelo antigo, né? Famosa fase de grupos. Eu ainda não me adaptei a esse modelo novo aí, mas se tratando de Champions League, não deixa de ser muito atrativo, né? Não deixa de tirar nossas atenções. No meu caso, é só questão de preferência mesmo. Eu prefiro a fase de grupos como era anteriormente, mas, cara, os jogos são sensacionais. Continuam muito bons, se tratando até de muitas surpresas que também aconteciam na época de fase de grupos, continuam acontecendo agora. Que dirá a Inter de Milão, né? Inter de Milão, Borussia Dortmund, que tropeçaram para adversários bem fracos, né? Bem abaixo do que a gente poderia imaginar. Então já começa aí com essas duas surpresas aí. E como eu disse antes também, o próprio Sporting Lisboa de Portugal, né? Se classificando ali, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, se classificou em sétimo, né? Passando direto aí para as oitavas de Sim. final. Então, é questão mesmo de preferência, né? Eu prefiro o modelo antigo, mas nada que tire aí a formosura que é a Liga dos Campeões, né? Concordo, cara. Assim, é, essa questão da fase de grupos aí, como era antigamente, né, que eram aqueles, eu acho que se não me engano, 8 grupos, né, com 4 times aí, classificando dois de cada grupo aí, era
um formato que a gente já estava acostumado aí por várias e várias temporadas aí, e mudou na última temporada, essa daqui é a segunda temporada que tá com esse novo formato. Cara, e assim, o charme que eu acho que deu na Champions League nesse novo formato é que a gente já tem alguns confrontos grandes aí dentro dessa fase de classificação, né? Então, assim, por mais que você faça, mas não tá valendo nada. Cara, a gente teve time aí, o maior campeão da Champions League, que é o Real Madrid, estava disputando os playoffs. Então, assim, corria-se o risco de, já que não se classificou direto nesse grupo dos 8 primeiros aí, corria-se o risco de ficar fora das oitavas, né? Então, para o time que é o maior campeão da competição, seria meio que vexatório, né? Mas a gente vai falar mais sobre o Real Madrid, claro, que jogou contra o Benfica, se classificou, mas eu acho que, só para a gente finalizar essa questão do formato, né, do campeonato. Acho que com esse novo formato aí, a gente tem jogos de nível elevadíssimo, aí, jogos gigantescos, logo na fase de classificação. Né? Então, acho que dá sim uma visibilidade legal também para o campeonato. Acho que trouxe mais audiência também. Aí a gente tem que levantar números para ver, né, comparar uma com a outra, para ver qual formato teve mais visibilidade. Mas, enfim, acho que pela questão de a gente ter jogos bem grandes nessa fase de classificação, torna o campeonato bem atrativo também. É isso, né? Fica aqui. Aí você vê que democracia é demais, né, cara? Que nem você gosta desse formato antigo aí. Eu também gosto, claro, desde que a gente tenha aqueles grupos ali que sejam bem disputados, que a gente já pega ali a tabela dos grupos ali nos outros formatos, né? A gente fala, pô, quem será que passa aqui desse grupo aqui? São, tipo, 3 times bem fortes e um time da prateleira 2, da prateleira 3 ali do nível europeu. Mas, enfim, vamos falar então sobre os resultados desses playoffs aí e o sorteio também que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 27, para definir então esses confrontos de oitavas de final. Então, vou passar aqui os resultados. Eu vou passar os resultados do jogo da volta, tá, pessoal? Porque a gente teve aí os jogos na semana passada dos jogos de ida, né? Porque os playoffs são disputados em 2 jogos, então mata-mata, um jogo na casa de cada um dos times ali que estão disputando o playoff, e aí então faz o placar agregado ali e vai passar o time que prevaleceu ali com o maior resultado somando os 2 jogos, tá? Então, o Atlético de Madrid aí que recebeu o Clube Bruges em Madrid aplicou aí uma goleada de 4-1. Um jogo que foi bem movimentado, o jogo da ida, né, Vitor? Foi 3-3 com o mando do Clube Bruges aí. O Atlético de Madrid vem também fazendo uma temporada fantástica, ao meu ver. Por mais que seja aquele time aguerrido, aquele time pegado, a gente vê que o Simeone deu uma mobilidade para esse time aí. E, cara, o Atlético de Madrid é um time que vem fazendo bastante gol, né? Independente do campeonato. É Champions League, La Liga. Os caras vêm fazendo bastante gol em todo jogo, né? Então, cara, é um clube assim que, no meu ponto de vista, é um clube que merecia muito um título de Liga dos Campeões, tá? A gente viu aí que anos atrás aí chegou por 2 oportunidades, infelizmente pegou o maior rival e seu carrasco, né, que é o Real Madrid. O Real Madrid levou a melhor nas 2 vezes que o Atlético de Madrid chegou no final, acabando com os sonhos do Atlético de Madrid. Então, é um clube assim que merece um título de Liga dos Campeões pelo tamanho que tem, pela história que tem. Já vimos grandes jogadores aí atuando com a camisa do Atlético de Madrid, como o Agüero, o próprio Simeone, que hoje é treinador, há muitos anos atrás jogou lá no Atlético de Madrid. E ele, como treinador, hoje também merecia muito um título de Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, né, cara? E se é aquilo. Eu acredito que o time do Atlético, para conquistar uma Liga dos Campeões, necessitaria um pouco mais de qualidade aí nesse elenco deles aí. Mas é um clube que, no meu ponto de vista, assim como o Arsenal também, que terminou em primeiro, é outro clube que, cara, eu ficaria bem contente se algum desses clubes assim ganhasse a Liga dos Campeões. Porque
São clubes que têm história, que já passaram grandes jogadores e ainda continuam tendo grandes jogadores vestindo suas camisas. Então, o Atlético de Madrid passou bem jogando em casa aí, ganhou de 4-1, varrendo aí o Clube Bruges para fora da Liga dos Campeões. E aquilo, né? Quem sabe já não tem um clássico aí com o Real Madrid novamente em umas oitavas de final. Tudo depende do que vai acontecer aí no sorteio. Mas fico contente pelo Atlético ter avançado, né? Não ter sido vítima de zebra aí, como foi o Borussia Dortmund e como foi a Inter de Milão também, a atual vice-campeã, né? Que tomou aí uma escovada na final da Liga dos Campeões da temporada passada e agora foi eliminada aí por nada mais, nada menos do que Bodo Glimt. Não faço nem ideia de que time seja esse. Ah, Bem sincero, vou na moral, cara, não faço nem ideia de que país seja esse time aí. Mas, infelizmente, para um clube do tamanho da Inter foi um vexame, né? Mas enfim, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A gente tá falando do Atlético de Madrid. Como eu falo, eu em particular, é um time assim que da Europa, dos times que eu gosto de acompanhar da Europa, o Atlético de Madrid é um clube do qual eu gosto de acompanhar. Sempre que eu tenho oportunidade, vejo alguns jogos, seja da La Liga, seja de Champions League, ou até mesmo da Copa Rei. Sempre que o Atlético de Madrid joga, eu procuro acompanhar, porque é um clube que eu acho que é um clube bem montado, bem treinado ali pelo Diego Simeone. Então, cara, eu espero que possa ir longe. Espero que o Atlético de Madrid possa, dependendo aí dos confrontos aí, dos sorteios das oitavas de final, espero que é um clube que possa avançar mais longe aí nessa Liga dos Campeões dessa temporada aí. é. Legal. Vamos ver, né, cara? Tá vindo uma temporada boa, né? Tá, como eu falei aqui, é um time que, apesar de ter aquela pegada mais firme ali do Simeone, um time mais aguerrido, um time mais físico, é um time que vem fazendo bastante gols aí nessa temporada, então é uma grata surpresa aí esse Atlético de Madrid. E você tinha falado, Vitor, sobre ter mais uma vez um clássico aí pela frente, mas o sorteio ele funciona assim: os 8 times que já estavam classificados, que foram direto, eles têm duas opções de enfrentamento desses outros 8 times que se classificaram agora nos playoffs. Então, assim, pelo menos nessas oitavas aí não vão ter esse clássico de Madrid novamente. Mas, dependendo de como forem avançando aí, se avançar, pode Então ser que vamos se encontre novamente, né? torcer para já dar logo de cara Real Madrid e Barcelona, então, né? Não custa nada. Vai ser um ótimo de um jogo aí para acompanhar, né? Pode ser, cara. Seria um jogaço, né? E o Real Madrid que tá se encontrando aí na temporada, né? Depois da breve demissão aí do Xabi Alonso como treinador aí, tá ali se encontrando na temporada, né? A gente vai falar também sobre o Real Madrid aqui, mas Exato. enfim, pode ser sim que desse duelo aí que seria um jogaço, né? Logo de cara. Vamos aproveitar esse gancho aí. Você acha que ele foi tostado ou ele se tostou nesse time do Real Madrid aí? O Xabi Ah, Alonso. cara, eu acho que o Xabi ele, cara, como que eu posso dizer? Eu acho que os pensamentos, as ideias de jogo dele para encaixar nesse elenco, nesse time do Real Madrid, não fluíram, né? Tanto é que ele teve ali algumas rusgas ali, principalmente com o Vinícius Júnior, né? Que foi exposto aí para a mídia, principalmente a mídia espanhola ali, acabou pegando ali momentos ali de rusga entre os dois, né? Então o Vinícius Júnior estava bem irritado ali com o Xabi Alonso, estava praticamente todos os jogos sendo substituído ou começando o jogo no banco, então isso daí gerou uma revolta no Vinícius Júnior. Cara, assim, é, eu acho isso daí totalmente desnecessário do jogador, sabe? É uma falta de respeito com o treinador que, hierarquicamente, o treinador tá acima do jogador. Então, assim, cara, por mais que a gente olhe aqui de fora e fala, pô, mas o Xabi tá errando de não colocar o Vinícius Júnior no titular, mas, cara, é a ideia que o cara tem ali pro jogo. É claro que o tempo mostrou que realmente ele estava com as convicções dele equivocadas, porque ele saiu, o time começou a engrenar novamente e tá aí, né? Classificou também nesses playoffs aí e vai para as oitavas de final. Mas
eu acho que pela teimosia do Xabi Alonso ele acabou sendo demitido, cara. Mas também, com todo respeito, tá? Quem gosta do Vinícius Júnior, ao próprio Vinícius Júnior, não acho nem um craque, não acho nada fora da curva, tá? Se a gente for falar de craques que a gente acompanhou na nossa época aí de criança, o Vinícius Júnior de hoje em dia, Paquetá, Guimarães, essa galera toda aí hoje em dia, o Vinícius Júnior é um cara que para mim, não vou falar também que é comum, porque também é exagero da minha parte. Acho muito bom de bola, mas nenhum craque, tá? E também acho que a mídia brasileira já tá começando a puxar muito o saco do jogador. Então acredito que tá deixando ele, né, mimado, já tá mimando muito o jogador. Por isso que ele já tá se achando uma estrelinha aí do Real Madrid. E eu acredito que ele tinha que pisar um pouco mais fofo, né? Então, concordo com o que você falou, né? É questão de hierarquia. Então, os jogadores hoje não têm isso. Eu acredito que não tem isso em qualquer clube, tá? Qualquer clube. Eu acho que hoje o jogador ele vem para comandar o clube. Se você pega um jogador desse saído da Europa, vem aqui pro Brasil, cara, acabou o clube brasileiro. Que quem vai mandar e desmandar é o jogador. Caso recente aí, um exemplo aí foi o Daniel Alves aí no São Paulo. Daniel Alves que a vida inteira jogou na Europa como lateral, veio para o São Paulo para jogar de meia, jogou com camisa 10 e tudo mais. Os clubes brasileiros também se sujeitam muito ao jogador que vem da Europa para cá. Então aí o jogador acaba fazendo o que quer. E no caso do Vinícius Júnior, é mais um em que a mídia eu acho que mima muito. Tivemos aí o caso do Neymar também, que a mídia mimou muito o Neymar. E agora eu acho que tá acontecendo a mesma coisa com o Vinícius Júnior. E depois que ele foi eleito o melhor do mundo, então, cara, pra mim, tá com a crista muito lá em cima também, né? Mas enfim, já respondeu minha pergunta aí sobre o Xabi Alonso. No meu ponto de vista, eu acredito que ele foi, independente de teimosia dele ou não, na minha opinião, ele foi fritado aí por Mbappé, por Vinícius Júnior e os demais jogadores aí, o próprio Bellingham também. Então, enfim, vamos seguir aí, vamos tocar o barco aí. Ainda falaremos mais sobre o Real Madrid. Então, prosseguindo aqui, a Internazionale recebeu então o Bodo Glimt, né? A Inter que já tinha perdido esse jogo de ida aí e Perdeu os dois, perdeu também o jogo da volta. perdeu Perdeu os os dois. dois jogos. A Inter, como você já tinha mencionado aí, atual vice-campeã da Champions League, cara, sendo eliminada aí pro caçulinha da competição, né? Bodo Glimt aí. Também não sei, sinceramente aí, para te dizer de qual país é esse clube aí, mas enfim, cara, pelo que eu vim acompanhando na fase de classificação, não é um time assim que você fala assim, ah, é uma baba, vai passar fácil. Os caras, eles ganharam da Inter esses dois jogos por competência, não foi nenhum azar. Então, assim, a gente vê que no placar agregado ficou 5-2 pro Bodo Glimt. Então, não é nenhum... nossa, deram sorte, a Inter totalmente zicada nos dois confrontos. Acho que não foi isso. Acho que foi competência do Bodo Glimt aí que avança aí para as oitavas de final, né? E a Internacional, cara, coleciona aí mais um vexame, né? Porque ficou naquela final lá contra o PSG. Foi o placar mais elástico da história da Champions ali. Então, já tinha sido marcado por esse vexame aí na final da Champions e agora sendo eliminado por um time aí é, uma prateleira 2 ou 3 da Europa, né? Então, assim, bem complicado essa situação da Internacional aí, que agora vai tentar aí na próxima temporada, né? Creio que vai se classificar novamente para a próxima Champions, mas a- vem se apresentando de uma forma aí desastrosa, né? Então, os clubes italianos, né, cara, não vem numa fase boa já tem anos já. Já tem anos. Então, a gente vê aí retrato disso aí nessa própria Champions League aí. A Inter de Milão e a Juventus também. A Juventus também não fica atrás, não. Acabou sendo eliminada também vexatoriamente. A Inter de Milão não tem mais o que fazer. Focar aí no campeonato italiano, onde é líder do campeonato. Acredito que venha a ser campeã, até mesmo porque agora vai focar todas as suas forças aí
o campeonato italiano, para a conquista do Scudetto italiano e também para classificar para a próxima Liga dos Campeões. Então, acredito que o planejamento aí da Inter pro restante da temporada seja essa, até mesmo porque já está no meio de temporada, logo essa temporada acaba, então já tem que se preparar e se planejar para a próxima Liga dos Campeões, que acredito que já vai estar classificada, já está praticamente encaminhada a classificação da Inter para a próxima Liga dos Campeões, né? Mas não deixa de ser vexatório, cara. Sim. E 2 anos seguidos em Liga dos Campeões, porque tomar o sacode que tomou do Paris na final na temporada passada e agora ser eliminado por esse clube aí, o Bodo Glimt, é vexatório demais. Então, um clube com o tamanho da Inter de Milão, com a tradição que tem a Inter de Milão, vem colecionando vexames na Liga dos Campeões, cara. E independente do futebol italiano estar em crise há anos, não é fácil, né? Você vê um clube do tamanho da Inter que teve grande próprio Ronaldo, Ibrahimovic, Júlio César, Cambiasso, Zanetti, cara, pô, era praticamente seleção há anos atrás, né? Mas E hoje, diverte. nunca, naquele tempo, você ia ver uma Inter de Milão ser eliminada por um clube desse, numa Liga dos Campeões. Mas enfim, né? Vexames à parte, é se contentar agora só com o campeonato italiano, que não tem mais o que fazer, e bola pra frente aí também pra Inter de Milão, cara. É isso aí. Então, fique para a próxima temporada, então, né? Então, passando para o próximo placar aqui, a gente teve o Bayer Leverkusen recebendo o Olympiacos aí. O jogo terminou 0-0, mas o Leverkusen aí que fez o placar no primeiro jogo, né? Na Grécia. Ganhou de 2-0 fora de casa aí, encaminhou bem a classificação, então recebeu aí o Olympiacos, empatou, passando aí também para as oitavas de final. E aí, vamos ver, né? O casamento que vai dar. De repente a gente pode ter um clássico alemão aí também, né? Já que o Bayern de Munique já estava classificado nos 8 primeiros, então pode ser que a gente tenha um clássico local aí também, né? Dependendo do sorteio, claro. E se acontecer esse tipo de clássico, a gente já sabe quem passa, né? Porque, cara, ali É, na Alemanha é difícil alguém fazer frente ao Bayern de Munique, cara. É impressionante como o Bayern de Munique ele reina tranquilo ali na Alemanha. Uma temporada ou outra, como o próprio Leverkusen aí, na temporada retrasada foi campeão, com o Xabi Alonso, inclusive, de treinador. E já na temporada passada volta tudo normal de novo. Vem um clube fora da curva aí, correndo por fora, numa temporada ganha a Bundesliga, e depois o Bayern de Munique volta aí e ganha 5, 6, 10 Bundesliga seguida. Leverkusen não é mais aquele time, não tem mais aquele elenco campeão alemão da temporada retrasada. Para mim, fez mais do que obrigação passar do Olympiacos, que na Liga dos Campeões a gente sabe zero tradição. Então, Leverkusen passou bem, ganhando fora de casa. Esse jogo em casa aí só foi mais para segurar a classificação e seguir adiante. Agora é aguardar o sorteio aí de sexta-feira para ver quem pode ser o possível adversário aí do Leverkusen. beleza. Próximo resultado aqui, meninão. Newcastle. Newcastle recebeu aí o Karabakh, Varreu ganhou o os caras jogo por 3-2, mas no 6 jogo a de ida ali já tinha praticamente decretado a classificação, né? O agregado ficou 9-3 para o Newcastle. Então, o jogo Ele que os caras ganharam ali no primeiro jogo de 6-1, então fora de casa já estava mais do que encaminhada essa classificação, né? me lembrou inclusive o Santos contra o Galo Clube, hein? Esse resultado de 6 a 1 aí. É, A diferença é que eles tomaram um gol, o Santos não tomou nenhum gol. mas, cara, o Newcastle também, cara, que, assim, tá, tá indo bem na temporada. Acho que na Premier League ainda falta ali o time pontuar mais, obviamente, para subir ali na tabela de classificação. Tá entre os 10 primeiros, mas um pouco distante ainda do G4 ali. Mas na Champions League vem fazendo uma boa campanha. Achei que não teria forças ali para se classificar. Conseguiu aí
nesse confronto de playoff. É claro que também pegou um clube mais fraco, né, o Karabag, então conseguiu aí facilmente aí a classificação e vamos ver, dependendo de quem também for o confronto aí do Newcastle, como é que esse time vai reagir, né? Mas classificou bem, já tinha, como comentei aqui, encaminhado a sua classificação no jogo de ida mesmo fora de casa, e aí vamos ver qual que é o cruzamento que vai dar aí para o Newcastle aí para ver se continua avançando ou se fica nas oitavas de final, né? Newcastle que há muitas temporadas aí que não participava de uma Champions League, né? Então, inclusive com a classificação do Newcastle, eu acredito aí que se classificaram todos os ingleses para as oitavas de final, né? Porque já tínhamos aí o Chelsea, o Liverpool, o Tottenham Todos. e agora o Newcastle chega para se juntar aos demais ingleses aí na Liga dos Campeões. E, cara, é bem provável aí, pela quantidade de clubes ingleses, acredito que é bem provável que tenha um confronto inglês aí já nas oitavas de final, hein? Só não vou conseguir chutar quem aí, Eu porque também. é complicado, né? Mas eu acho que já vai ter algum duelo inglês aí nessas oitavas de final. Bom, E agora eu vou falar de uma próxima virada aí também, que foi uma virada grande, né, cara? A Atalanta aí que recebeu o Dortmund e ganhou o jogo por 4-1, né? Então no agregado ficou 4-3. Dortmund que tinha feito um bom resultado aí no primeiro jogo na Alemanha, porém foi visitar a Atalanta aí e tomou uma virada aí grande, uma vitória maiúscula aí da Atalanta, que também, por mais que pode ser considerado por muitos aí um time mediano, é um time que joga bem na Champions League, é um time que já não sente mais tanta intimidação assim de estar jogando na Champions League. E, cara, passou aí com mérito e vai para as oitavas de final também. Mas um italiano aí, um italiano que não é da primeira prateleira do futebol europeu, mas que passou ali com seus méritos, né? Então a Atalanta ali classificada com placar agregado de 4-3 para cima do Dortmund. tá, John, esqueci de citar o City, tá? Então são 6 clubes ingleses aí na Isso, final. Manchester City. Esqueci de mencionar. Mas enfim, falando da Atalanta aí, grande virada mesmo. Primeiro jogo 2-0 pro Borussia. O Borussia, como sempre, empolga a torcida. Inclusive eu sempre, toda temporada, acredito que o Borussia vai dar, vai dar algo diferente aí. Mas, cara, acaba decepcionando, né? Então o Borussia Dortmund é um clube assim que é conhecido pela torcida também, que é uma torcida fanática, sempre ao estádio, empurra o time o tempo inteiro, mas o clube dentro de campo, o elenco, não é tudo aquilo. A última vez que a gente viu aí o elenco bom mesmo foi naquela final de 2012, 2013, se não me engano, contra o próprio Bayern de Munique, né? Mas aí é aquilo, a freguesia falou o Sim. Bayern é melhor. Então, o Borussia Dortmund, cara, fez uma boa primeira partida, ganhou de 2-0, mas aí no jogo, no segundo jogo, no jogo de volta, já toma aquela escovada da Atalanta e cai fora aí nos playoffs. Um clube campeão da Liga dos Campeões, como é o Borussia Dortmund, ficar de fora das oitavas de final, para mim também já é mais um vexame também, assim como o da Inter de Milão. Então, a Borussia deixou a desejar. Título alemão não ganha, tá? Porque o Bayern de Munique, como a gente acabou de falar, já está disparado aí na liderança da Bundesliga. Então a torcida só espera acabar a temporada aí e torcer para o clube conseguir uma vaguinha na próxima Champions aí, para tentar na próxima temporada fazer diferente, né? Cara, acredito que consiga classificação também ali dentro do G4 do Campeonato Alemão, né? E assim, cara, eu acho que é um time que é um elenco modesto, esse elenco atual do Dortmund aí. A gente tem nenhum nome que é, nossa, mundialmente conhecido, né? Jogador que tenha muito destaque, mas é um elenco que sempre oferta para outros clubes maiores aí da Europa algum bom nome, né? É o caso do Bellingham, né? Que foi, eu acho que o último grande nome que o Dortmund revelou aí. Tanto é que o irmão dele ainda joga lá, né, no Dortmund. Então, eu acho que o Bellingham foi o último grande nome que eles revelaram. E é isso, né, cara? Eu acho que agora vai ter que suar muito aí para correr atrás desse G4 aí da Bundesliga para estar na próxima Champions League. Como já é de praxe, né? Então acho que consegue sim a classificação e
veremos novamente aí a muralha amarela aí, a grande torcida do Borussia Dortmund participando da próxima edição da UEFA Champions League. Então, passando aqui adiante aqui para o próximo resultado, a Juventus ganhou de 3-2 do Galatasaray, mas no agregado ficou 7-5 para o Galatasaray, que tinha feito o resultado elástico também no primeiro jogo em casa, né, na Turquia lá contra a Juventus. E mais um grande campeão aí ficando de fora, né? O time do Galatasaray também é um time ajeitado, tem algumas peças importantes ali. Tem aquele atacante que era da Napoli, que joga de máscara, não me lembro o nome dele, mas é um bom jogador. Sané também tá jogando lá. Então, assim, é um time que tá ajeitado, né? É um time que dificilmente passa sufoco, principalmente jogando dentro dos seus domínios aí. E, cara, acho que esse clube aí, dependendo de quem cruzar nessas oitavas de final, aí pode ser que vá adiante, viu, cara? Pode ser que seja uma surpresa esse Galatasaray. Então, passou aí pela Juventus, né? Juventus é mais um clube italiano aí que foi-se o tempo, né? Foi-se o... eu acho que essa maré da Juventus aí veio com essa troca de símbolo aí, né? Isso aí não tem nada a ver, né? Nada sem nexo, mas esse símbolo é tão feio quanto o futebol da Juventus apresentado nos últimos anos, né? E vexame também, cara. Galatasaray, ele tem camisa, tem tradição dentro da Turquia. Eu mesmo, eu não me recordo de ter visto o Galatasaray chegar numas oitavas de final. Sempre vi ali o Galatasaray numa fase de grupos e tudo e tal, mas nunca vi. Ó, se eu me recordo bem, é a primeira vez que eu vejo eles avançarem nas oitavas de final, cara. Juventus, mais um clube grande, mais um clube de tradição aí, passando vexame. Passando vexame nessa Liga dos Campeões e ficando pelo caminho. E diferente aí do que a gente já falou da Inter de Milão, que já tem uma vaga mais assegurada para a próxima Liga dos Campeões. O próprio Borussia Dortmund, que também aí, apesar de tudo na Bundesliga, pode ser que chegue também. Agora a Juventus já não tem tanta certeza. Que a Juventus ali fica oscilando entre o quarto e o quinto lugar no campeonato italiano. Então, se não tomar cuidado, é capaz de nem chegar na próxima Liga dos Campeões, né? Cara, situação complicada, né? Então vai ter que correr muito atrás agora do prejuízo. Não sabemos aí se por via do Campeonato Italiano vai conseguir a classificação, né? É a única forma também de conseguir a classificação, na verdade. Então acho que um pouco complicada é a situação da Juve aí, mas tudo pode acontecer, né? O futebol é muito dinâmico, então acho que pode ser que reverta aí, mas para isso precisa apresentar resultado, né? Então, passando adiante aqui, agora a gente teve um duelo francês, né? PSG e Mônaco empataram em 2-2, mas o PSG também já tinha meio que encaminhado, apesar de ser um clássico local ali, a sua classificação no jogo de ida, né? Ganhou do Mônaco fora de casa aí e conseguiu aí esse empate aí com o Mônaco, classificando também o PSG, que é o atual campeão. Então você vê que já de uma temporada para outra a coisa muda de figura, né? Porque o PSG ele teve que chegar nas oitavas de final via playoff. Então, assim, por mais que seja o atual campeão, as coisas não estão tão simples assim mesmo para eles, né? Então, o elenco não mudou muita coisa. A gente sabe que teve a saída do Donnarumma. Acho que tiveram mais algumas outras saídas também e outras chegadas. Não me recordo o nome dos jogadores que chegaram, mas a base do time é a mesma, só que é, esse ano aqui não chegou no ápice ainda esse elenco, né? Então vamos ver como é que vai ser a partir daqui, né? Que aí agora a gente entra nesses duelos aí de oitavas de final, então jogos eliminatórios, ou vai engatar uma quinta aí e partir para as cabeças aí, chegando no máximo aí a final, claro, com certeza, ou vai ficar pelo caminho dependendo do cruzamento também. O Paris Saint-Germain é aquele clube que vai procurar defender o seu título, né? Atual campeão, depois da conquista inédita aí na temporada passada. Esse ano já chega aí na fase de mata-mata aí meio que capengando, meio que estando ali, né? Eu vejo que deu uma sorte de ter pegado o Mônaco, porque a gente sabe também que o campeonato francês é mais um clube que, assim como o Bayern de Munique na Alemanha, parece que
que sobra no campeonato francês, exceto por essa temporada, mas está tendo um pouco mais de dificuldade. Eu acredito, cara, que como já ganhou o título, como desencantou e foi campeão da Liga dos Campeões, eu acredito que depois dá aquela relaxada. Já não tem mais tanta pressão da torcida em busca daquele primeiro título, título inédito. A gente tem isso aí também pelo próprio City. Depois que ganhou a primeira Liga dos Campeões, nem campeonato inglês está ganhando mais. Tem umas temporadas aí já na Premier League que o City não vem bem. Agora que está aí brigando ali lado a lado com o Arsenal. Mas eu acredito que seja natural hoje em dia também. O clube ganha a Liga dos Campeões, dá aquela relaxada, tira aquele peso, né? De em busca do primeiro título. Então, acontece isso com o Paris Saint-Germain também. Ganharam aí o primeiro título na temporada passada, vão defender aí, tentar defender o título novamente nessa temporada, mas, cara, eu acho que pelo futebol que está sendo apresentado aí nessa temporada, no máximo aí eles, dependendo do confronto também, chegam numas quartas de final aí, cara, mas eu acho que não avança mais que isso, não. É, vamos ver aí. Esse sorteio da próxima sexta-feira, só lembrando aqui então, né, pessoal? Na sexta-feira, próximo dia 27 de fevereiro, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, vai ser definido aí, então os confrontos aí das oitavas de final da Champions League. E para você que já é inscrito aí no canal, você vai ver aí que na nossa descrição aí do canal a gente tem nosso link aí das nossas redes sociais. Estaremos postando aí nas nossas redes aí, então, assim que forem divulgados aí os confrontos, a gente vai postar nas nossas redes aí. Então, acompanha lá, segue o nosso canal, já aproveitando aí também, você que está aqui com a gente até agora, deixa o seu like aí e vamos fazer o canal crescer, galera. Então, o Victor falou da questão de defender o título, né? E aí agora a gente vai falar daquele clube que conseguiu não só duas, mas três Champions League seguidas, né? O maior de todos aí, o maior campeão desse campeonato continental aí, Real Madrid, que recebeu o Benfica e ganhou de 2-1, então no agregado ficou 3-1, Real que já tinha ganhado o primeiro jogo lá em Portugal, aquele jogo que teve aquela polêmica, né, para variar do Vinícius Júnior de novo, de injúria racista lá, e ele que fez o gol da vitória do Real Madrid, um golaço, um belo gol ali também, que o Vinícius Júnior fez contra o Benfica fora de casa. Vinícius que marcou hoje novamente e ajudou o Real Madrid aí a chegar às oitavas de final mais uma vez. Então, Real Madrid classificado, né? O Real Madrid, a gente sabe que não é mais aquele time que tem o famoso pacto com a Champions, né? Que é o bicho-papão de todo mundo, mas é sempre o time a ser batido, né, cara? Eu acho que é o maior campeão desse torneio. Acho que é um time que cresce conforme vai afunilando o campeonato. Então, acho que, por mais que os oito times que já estão classificados só vão ficar ali tendo a opção desse sorteio de uma opção de duas, né, oportunidades ali para enfrentar o Real Madrid. Acho que dos oito, para mim, eu acho que a unanimidade ali, talvez o Barcelona seria um clube que tudo bem para eles pegar o Real Madrid logo de cara, mas eu acho que todos os outros ali preferem evitar, né? Apesar de que na última temporada o próprio Arsenal eliminou o Real Madrid, mas é sempre o time a ser batido dentro da competição, né? Com certeza. Você citou aí a temporada passada aí que o Arsenal passou pelo Real Madrid. Eu sou o tipo daqueles caras assim que, pô, passou pelo Real Madrid, vai ser campeão. Foi o que aconteceu com o Arsenal, né? Depois que o Arsenal eliminou o Real Madrid, eu torci muito o Arsenal passar pelo Paris Saint-Germain e, enfim, conquistar sua primeira Liga dos Campeões também, mas não aconteceu. Então é sim o time a ser batido, não tem nem o que falar. Cara, disparado o maior da Europa. É, então sempre sempre vem assim, né? Titubeando nesses jogos de primeira fase, esses jogos mais sem tanta importância assim, mas na hora que chega na fase importante mesmo, na fase que você precisa ver o Real Madrid em ação, cara, é muito bem representado. Falei aí o Vinícius Júnior
Dei minha opinião, tá? Não acho nenhum craque. Mas, cara, quando o Real Madrid precisa, esses caras aí, eu tiro o chapéu sim, porque jogam muito. Ele, Mbappé, Bellingham. O Real Madrid, ele tem um elenco muito forte. Acredito que vai brigar pelo título sim, vai chegar longe, até mesmo por causa de camisa, cara. O peso da camisa, a tradição que tem o Real Madrid é fora de série, é diferente de tudo aquilo que a gente já viu. Então, quando se trata de Liga dos Campeões, a gente vê que qualquer jogador que veste a camisa do Real Madrid, quando joga na Liga dos Campeões, cara, muda o semblante. Os caras vão com aquela pegada de querer ganhar, vão pra cima mesmo, independente do adversário. Então o Real Madrid tem muito disso, cara. A camisa pesa mesmo na Liga dos Campeões. É totalmente diferente de qualquer outro clube que tá ali. Tem muitos clubes grandes ali, muitos clubes de tradição, mas o Real Madrid, perto de todos ali, corre muito por fora, cara, por fora. Então, teve a polêmica aí do racismo contra o Vinícius Júnior no primeiro jogo. Infelizmente, cara, a FIFA não vai resolver nada, tá? A Conmebol não resolve nada, porque a gente tem casos de racismo todo ano em Libertadores e em Sul-Americana, e a Conmebol nunca resolve nada. Então, Vinícius, cara, eu sei que deve ser muito difícil para vocês passarem por isso. Só que assim, cara, continua respondendo do jeito que você tá respondendo. Fazendo gol, ganhando título, ganhando jogo. Porque já que essas instituições não fazem nada a respeito do racismo, acredito que essa deve ser a melhor resposta que você dá a esse tipo de ser humano, cara. Perfeito, cara. Esse assunto é um assunto delicado, né? E é um assunto que é aquele chovendo molhado, né, cara? A gente fala, a gente aponta, a gente Tá. vê a coisa acontecendo dentro de campo, a gente vê a coisa acontecendo nas arquibancadas e fica por isso mesmo. Nenhuma autoridade se mexe para resolver o problema de fato. São casos isolados aí que você vê que existe uma punição severa para quem comete esse tipo de ato, mas na maioria dos casos não é a justiça não age como deveria, então é complicado. Tanto Mas que, nossa solidariedade aí. E você já disse tudo, né? Tem que responder dentro de campo, na bola, ganhando o jogo e ganhando o título. É isso. tanto que esse ser humano infeliz pegou só um jogo de suspensão, né? O cara comete um absurdo desse e só pega um jogo de Sim. suspensão. Então a gente vê que as instituições como Embol e FIFA não são sérias, cara. Não são sérias. O cara pegou um joguinho de suspensão, daqui a pouco o cara volta a jogar, continua praticando racismo, e tá tudo bem por ele, tá tudo bem. Infelizmente. Isso aí não vai se resolver. Então é isso, Vini. Continue respondendo em campo, metendo gol, ganhando título, que, cara, infelizmente não tem o que fazer. Se for depender dessas instituições aí, não vai arrumar nada, cara, infelizmente. Cara, é um assunto bem complicado. Bom, para a gente finalizar aqui, estamos chegando na reta final do vídeo aí, pessoal. Então, só passar para vocês aqui quais eram os clubes aí que já estavam classificados aí, os 8 primeiros. Então, eu vou falar na sequência aqui. Então, esses times que se classificaram aí nessa fase de classificação. Então, vamos lá: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Então, de 8 times que já tinham sido classificados aqui na fase de classificação, 4 deles times ingleses. Então, pela quantidade de time inglês, hein, meninão? Acho que esse ano aqui o time vai para a Terra da Rainha, hein? Aliás, o título vai para a Terra da Rainha, hein? A Mas tendência é que eu acho que pelo menos um de todos esses ingleses aí, chega na final, cara. o que mais me surpreende nesses todos aí é o Tottenham, né? Na Premier League briga para não cair e na Champions Exato. League foi em quarto, inclusive. Eu também. Ai, como é que pode, né, cara? E se o título da Liga dos Campeões esse ano for para a Terra da Rainha, eu tomara que o Arsenal desencante, cara. Tomara que desencante, de verdade. O Arsenal que já vem aí muito bem na Premier League, né? Eu acho que dessa vez também vai acabar com essa seca, né? Com essas várias e várias temporadas. A última temporada que o Arsenal levantou a Premier League foi aquele time mágico ali do Thierry Henry, que ganhou inclusive de forma invicta, né? O campeonato inglês. Então Da faz 2000, tempo já que isso aconteceu, mas quando aconteceu também foi de forma mágica, né? Ninguém com certeza. nem imaginava. Foi uma temporada dos sonhos, né, pro Arsenal e pro torcedor do Arsenal. Então acho que tá bem encaminhado essa temporada aqui a Premier League, mas
tudo pode mudar, né? O City está bem próximo ali também, não dá para duvidar do City. Então, esses eram os 8 times aí classificados, e agora, se juntando esses 8 times aí já classificados, temos aí Atlético de Madrid, Bodo Glimt, Bayern Leverkusen, Newcastle, a Atalanta, o Galatasaray, o PSG e o Real Madrid. Então, teremos duelos de peso aí nessas oitavas de final da Champions League, cara. É o que a gente gosta, né? Jogos grandes ali, jogo com nível técnico elevadíssimo e com muita visibilidade ao redor do mundo, né? O maior campeonato de clubes do mundo, como você falou no começo do vídeo. E aí vamos aguardar então a sexta-feira, dia 27/2 às 8 da manhã, no horário de Brasília, para definir esses confrontos aí. E a gente, com certeza, falaremos em mais vídeos aqui sobre o UEFA Champions League. É isso aí. Eu acho que o único jogo que pode ser o mais feio de todos nessas oitavas de final é um possível Bodo Glimt e Sporting Lisboa, né? Acredito que seria o jogo mais fraquinho aí de se assistir. Mas, enfim, espero que não aconteça esse confronto aí, né? Senão vai arder os olhos de quem for assistir, cara. Ah, cara, ou a gente se surpreende, viu? Porque Champions League, por mais que a gente veja, jogo pequeno, mas é jogo cheio de emoção. Praticamente todos os jogos são assim. Então, Champions League é maravilhoso demais aí. E bom para nós, né? Que gostamos aí do esporte ali, do futebol, desse futebol de nível superior, né? É isso. É isso, menino. Então, quiser encerrar aí, pode deixar suas considerações finais aí para a gente encerrar mais esse vídeo aqui. E é isso, galera. É só aguardar aí agora o sorteio, né? Pros duelos das oitavas de final. Torcendo para grandes confrontos, grandes clássicos aí pra logo de cara, para tornar ainda mais é, apreciativo, né? E é isso. Agradecer a todos aí, todos os inscritos, aqueles que não estão inscritos, voltando a reforçar aí, se inscreve, deixa seu like aí, compartilha o canal, vai ajudar muita gente, tá, galera? Então, não deixa de dar esse apoio aí, não. Vocês que chegaram aí, deram aquela passadinha, ficaram por aí para acompanhar a gente, dá essa força pra gente aí, beleza? Da minha parte, John, é só isso. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos os nossos inscritos, todos aqueles que nos dão apoio. E até mais. É o próximo vídeo aí com mais informações, mais notícias aí do mundo da bola. É isso aí, pessoal. Então, o nosso muito obrigado aí para todos vocês aí que acompanharam mais um vídeo aí. Lembrando sempre, se inscrevendo, compartilhando, comentando também. A gente gosta dos comentários de vocês aí, interage com vocês também e deixando o seu like. Então, muito obrigado aí, muito obrigado mesmo e ajude-nos aí para fazer com que esse canal cresça mais e mais. Então, um abraço a todos aí, até o próximo vídeo, pessoal.